Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já anunciei nos outros vídeos que a gente ia conversar, que é o tema que todo mundo já ouviu no seu dia a dia, tá circulando por aí já faz algum tempo, que é o tema das fake news e a pós-verdade. Então eu vou fazer uma análise psicossocial desses dois conceitos, desses dois termos, para a gente poder analisar como que eles repercutem na nossa prática cotidiana, especificamente nesse contexto político, não só brasileiro, mas mundial, e como que a gente pode, vamos dizer, pelo menos enfrentar esse tema de uma forma um pouco mais consciente do que a gente costuma enfrentar, porque às vezes há alguns equívocos na forma de entender o que isso quer dizer e quais as repercussões concretas que isso desencadeia nas disputas políticas e em outros fenômenos sociais contemporâneos. Então, o objetivo desse vídeo é esse mesmo, a gente fazer uma introdução nesses dois termos, dar uma navegada por esses dois conceitos a partir da perspectiva da psicologia, para que a gente possa entender como que a gente pode se situar em relação a isso. E a conclusão desse vídeo vai apontar para uma tarefa que ela é de médio e longo prazo. A gente não consegue reverter esse cenário ou mesmo enfrentar esse cenário de uma hora para outra. É uma tarefa um pouco mais longa. Mas a gente precisa começar. E mesmo pensando do ponto de vista eleitoral, que a gente tem pouco tempo para as eleições, então claro que a gente precisaria de iniciativas urgentes, mas entendendo qual é o horizonte de para onde a gente precisa rumar para poder enfrentar essa situação, talvez isso modifique ou pelo menos contribua de alguma forma para todo mundo que está mobilizado para essa campanha, está mobilizado para reverter finalmente o quadro do nosso sociopolítico do nosso país, apontar o que seria uma forma adequada de entender esse fenômeno e de talvez intervir. E a questão central, esse desafio de médio e longo prazo, é que a gente precisaria apostar nos coletivos, nos movimentos sociais, nas universidades, nos centros acadêmicos, nos sindicatos, no local de trabalho, enfim, onde há coletividades, onde há coletivos organizados, onde há pessoas juntas tentando, de alguma forma, participar ativamente da sociedade, é importante que a gente resgate o compromisso com uma política de afirmação de uma formação crítica. As pessoas precisam, a gente precisa retomar a importância de ter métodos de formação críticos, projetos, programas de formação crítica para a sociedade. Não só dentro das universidades, não só dentro para a camada universitária, não só programas de formação pensando em segmentos muito estreitos da sociedade, mas programas de formação crítica disseminados por todo o tecido social. Eu sei que falando assim, como eu estou dizendo, parece algo muito abstrato, algo que parece que não tem materialidade ou que não vai dar em nada. A verdade é a seguinte: nós, quanto nação brasileira, a gente tem uma defasagem educacional gigantesca comparado com todos os outros países da América Latina, por exemplo. A gente foi um dos últimos países da América Latina a ter universidades. A universidade no Brasil, só nos anos dos governos do Partido dos Trabalhadores, principalmente nos governos Lula, é que a universidade se tornou um espaço em que as camadas mais vulneráveis da população puderam ingressar. Até então, as poucas universidades que o Brasil tinha, com as condições precárias que as universidades tinham, elas eram destinadas para uma ínfima parcela da sociedade, para a elite da sociedade, e não para a sociedade como um todo. Então, repensar inclusive o papel que as universidades, especialmente as universidades públicas, as universidades estaduais e federais, desempenham no desenvolvimento da nação, isso é importante. Mas não só das universidades, não só as escolas. Também é importante que a sociedade civil, os movimentos organizados, os movimentos sociais, tomem para si esse compromisso de incluir, ao lado de suas pautas específicas,
essa pauta abrangente e transversal, que é a pauta da formação crítica da sociedade. Sem a gente atacar esse problema, esse fenômeno, por exemplo, das fake news e da pós-verdade, ele não tem como ser solucionado, e eu vou explicar por quê nos pontos seguintes. Esse é o objetivo, então, desse vídeo. Qual vai ser o trajeto, né, o percurso que a gente vai fazer nesse vídeo? Primeiro ponto, eu vou fazer uma distinção, né, tentar dar uma introdução sobre o que significa fake news, o que significa pós-verdade, e tudo isso com uma coloração específica do ponto de vista da psicologia social, para nos ajudar a entender esse fenômeno. No segundo ponto, eu vou trazer uma discussão que ela é um pouco mais abstrata, um pouco mais teórica, mas ela é bem importante. Mas acho que talvez algumas pessoas possam achar um pouco mais arenoso, um pouco mais difícil essa discussão, para quem não gosta ou não está familiarizado com discussões tipo, um pouco mais filosóficas, mas ela é bem importante, que é para a gente entender o sentido profundo desse problema que as fake news e a pós-verdade trazem para nós, a gente vai precisar navegar um pouco pelo sentido do problema da verdade. E o que eu vou afirmar vai parecer talvez bem polêmico, mas o que eu vou afirmar é que o nosso problema central, quando a gente pensa a questão das fake news e da pós-verdade, não é a mentira, que é a impressão que a gente tem normalmente, né? Que o problema trazido pelas fake news e pela pós-verdade é a disseminação da mentira. E eu vou mostrar, vou tentar conversar com vocês, tentar argumentar, defender o ponto de vista de que a pós-verdade ela é um fenômeno crítico. Ela não é um fenômeno nem negativo nem positivo. Ela é um fenômeno crítico, que ela pode ser usada tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Até hoje, ela vem sendo usada exclusivamente do ponto de vista negativo. Mas ela abre possibilidades, por ser um fenômeno crítico, de a gente, nós, utilizarmos esse conflito que está acontecendo com a verdade, com essa dificuldade das pessoas acreditarem na verdade, com essa dificuldade das pessoas poderem estabelecer consensos em torno da verdade e inclusive pessoas acabarem acreditando em questões bizarras, a gente também pode utilizar isso como um ponto positivo para que a gente possa avançar em discussões mais profundas e mais complexas que às vezes ficam para trás e que às vezes criam obstáculos para outras discussões. Isso eu vou abordar com vocês no segundo ponto. E por fim, como eu sempre faço, algumas tarefas. E a tarefa central que eu vou sugerir para a gente poder enfrentar esse problema das fake news e da pós-verdade, mas não só. Num dos vídeos anteriores que a gente conversou sobre a centralidade da mídia, dos meios de comunicação, a tarefa que eu vou oferecer aqui é justamente pensando no programa de formação, dessa formação radicalmente crítica, que a gente precisaria disseminar, estabelecer, instituir o que eu chamo, e eu vou reservar um vídeo especificamente para isso, para apresentar como que a gente pode constituir esse programa de formação, um programa de formação de autodefesa midiática. E eu vou explicar, quando a gente for fazer esse vídeo, que essa ideia de autodefesa midiática, ela é bem importante porque a gente que se preocupa com o que os meios de comunicação ou que hoje as fake news produzem na sociedade, quando a gente pensa em soluções para tentar resolver esse problema, resolver esse desafio, essas soluções quase sempre são do âmbito daquilo que eu chamo de uma heterodefesa midiática. Ou seja, qual é a diferença? A autodefesa midiática é a gente proporcionar condições para as pessoas que são ameaçadas pela toxicidade midiática, seja dos meios de comunicação de massa, rádio, televisão, jornais, seja pelos meios de comunicação dos dispositivos telemáticos, né, smartphones, celulares, e-mails, internet, enfim. A gente tenta defender essas pessoas através de uma regulamentação, através de iniciativas que ocorrem de fora para dentro. Então a gente tenta
por exemplo, hoje, como está acontecendo nas eleições. Então, a gente pode denunciar uma notícia falsa, essa denúncia vai para uma agência de checagem, e essa agência de checagem, então, bloqueia aquele link que foi considerado como falso, e isso impede que outras pessoas acessem esse conteúdo. Em certa medida, isso ninguém vai dizer que é negativo, é positivo, porque tu impede que essa mentira, que essa difamação, ela se dissemine pela sociedade. Tá? Mas, por outro lado, primeiro, a eficácia dessas medidas, a gente precisaria avaliar o quanto elas são eficazes, porque como essas restrições aos conteúdos, normalmente elas ocorrem depois do conteúdo já publicado, a quantidade de pessoas que já foi afetada por esse conteúdo e que vai reproduzir ele, talvez não mais de uma forma direta, talvez não mais através de um compartilhamento, porque o link foi bloqueado, mas através de um discurso, através de uma conversa. Enfim, isso já chega nas pessoas. E como também a velocidade da internet é muito rápida, se tu compartilha uma mensagem falsa hoje, ela é bloqueada amanhã, amanhã mesmo já tem uma outra notícia falsa, e essa que foi falsa hoje, ela já tá velha, então já nem faz muita diferença ser bloqueada, entende? Então, esses mecanismos de heterodefesa midiática, eles têm esse problema da eficácia, de a gente avaliar o quão eficaz é isso, inclusive do ponto de vista que ele mesmo se propõe, né? O quanto ele é eficaz. Não que seja negativo, acho que é importante, mas ao mesmo tempo também essa criação de leis que tentam regulamentar o conteúdo do que é postado, do que não é. Isso também é bem problemático, não é a discussão desse vídeo, a gente vai poder falar sobre isso, da democracia e da comunicação, mas isso também é importante que a gente fique atento, principalmente movimentos de esquerda, que a lei, toda vez que a gente tenta resolver um problema com a lei, a gente nunca pode esquecer que a lei ela é como uma teia de aranha. Numa teia de aranha, os pequenos insetos ficam presos ali. Mas os grandes animais nem veem a teia, né? Então, quando qualquer um aqui que já passou por uma teia, às vezes a gente está caminhando numa trilha e tem uma teia de aranha, a gente não vê, né? E a gente nem vê a teia, mas quando a gente passa pela teia, destruiu toda aquela teia, a teia ficou um pouco na gente, e a gente vê que tinha um monte de insetos presos ali, mas para nós não fez diferença nenhuma aquela teia. Tá? É assim que funcionam as leis. Então, quando a gente tenta regulamentar muito as práticas sociais, especialmente essas práticas que tangenciam a expressão, a liberdade de expressão, quando a gente quando a gente está pensando no que a gente quer, nos nossos objetivos, nas nossas finalidades, a nossa intenção ela é muito positiva. Mas aquilo que essa lei deveria mesmo atacar, no fim das contas, não vai ser atacado, porque aquilo tem muito poder, né? E objetivamente o poder econômico, ou em alguns casos o próprio poder político, mas essencialmente o poder econômico. O poder econômico não é afetado por essas leis e por essas regulamentações. Quem é afetado por essas leis e essas regulamentações são as pessoas mais vulneráveis, os grupos mais vulneráveis. Então, é certo que essas iniciativas de regulamentação do conteúdo, e eu não estou falando aqui regulamentação da mídia, que é uma outra coisa, uma outra questão bem diferente, e a gente vai poder falar sobre isso em outro caso, mas estou dizendo assim, regulamentação do conteúdo das coisas serem transmitidas, isso gera uma questão. Mas já que eu já falei em regulamentação da mídia, que é uma das propostas do Partido dos Trabalhadores, é uma das propostas do PT, só para fazer um parênteses, a ideia da regulamentação da mídia não tem nada a ver com regulamentação do conteúdo. O que tem a ver é fazer valer a Constituição Federal. Na Constituição do Brasil é proibido que existam oligopólios ou monopólios em concessões públicas de comunicação. Isso às vezes a gente nem sabe, que o rádio e a televisão são concessões públicas. Os rádios e as televisões não são de propriedade das empresas que operam essas concessões. Então a Globo, a RBS, a Record, o SBT são empresas privadas que exercem uma atividade que é pública, que é o exercício da comunicação
nas plataformas de rádio e televisão. Mas isso é uma concessão pública. E por ser uma concessão pública, ela tem uma atividade regulamentada pela Constituição. É uma atividade constitucionalizada. Por isso, a comunicação, em tese, deveria cumprir determinados papéis sociais dentro da sociedade, o que não ocorre. Mas não é nem isso o que a proposta de regulamentação da mídia visa atacar. O que a proposta da regulamentação da mídia pretende atacar é impedir unicamente que um mesmo grupo econômico domine um número muito grande de meios de comunicação. Então, por exemplo, o que é vedado pela Constituição. Se um mesmo grupo econômico, ele detém a concessão do rádio, que é um tipo de comunicação, tem a concessão de canais de televisão, que é outro tipo de comunicação, tem, e aí não é por concessão, mas exerce um trabalho jornalístico por meio de jornal impresso, mais um meio de comunicação. Além disso, exerce mais comunicação em um site de notícias. É mais um mecanismo. Então, um mesmo grupo econômico, uma mesma forma de pensar de um grupo econômico, ataca a população através de 4 meios distintos. E a ideia da regulamentação da mídia é justamente tentar criar uma paridade de condições econômicas. Ou seja, bom, se a pessoa exerce uma atividade de comunicação em rádio, então tudo bem, ela vai exercer a sua atividade no rádio, mas ela não pode acumular meios de comunicação com a televisão, por exemplo. Não pode juntar essas duas concessões públicas. Né? Então é mais ou menos por aí. Então, fechando parênteses. Que tem a ver com a nossa discussão, mas não é isso que a gente vai abordar. Então, para concluir, a ideia é de a gente não se focar exclusivamente nessas iniciativas que são de heterodefesa, que é proteger as pessoas da comunicação, mas sem dar para elas condições de elas próprias se protegerem da comunicação. Daí, então, por isso a ideia da autodefesa midiática. Proporcionar que as pessoas tenham uma formação crítica suficientemente lúcida para que elas próprias possam, ao estarem expostas a qualquer tipo de meios de comunicação, qualquer tipo de bem de informação, de bem simbólico, que essa pessoa consiga ter uma leitura crítica sobre aquilo, independentemente de aquilo ter ou não outras formas de assegurar a sua proteção. Tá? Então essa é a conclusão desse vídeo. Então vamos para o começo. O primeiro ponto. Dar uma breve introdução sobre o que seria fake news e pós-verdade. Por que esses termos aparecem juntos? Pós-verdade é um termo que ele foi incluído no dicionário Oxford, que é um dicionário inglês, que ele faz o acompanhamento anual de todas as palavras mais utilizadas ao longo daquele ano. E pós-verdade passou a ser utilizada em 2016, que foi o ano da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Então se falou muito sobre pós-verdade, sobre pós-verdade, sobre pós-verdade. E aí, ao final do ano de 2016, o dicionário Oxford então inclui esse termo, pós-verdade, no dicionário. E dá uma definição para esse conceito. E aí, segundo o Oxford, pós-verdade é um conceito que vai dizer o seguinte, é um adjetivo que vai adjetivar determinadas circunstâncias sociais em que as crenças e os afetos, as emoções, vão desempenhar um papel mais decisivo na formação da opinião das pessoas do que os próprios fatos. Essa é mais ou menos a definição que o Oxford dá para pós-verdade. Então é um termo que se refere a circunstâncias em que as crenças pessoais ou os afetos, as emoções, vão desempenhar um papel decisivo na tomada de decisão das pessoas, mais do que os fatos. Então as pessoas acreditam menos nos fatos do que nas suas crenças, nos seus afetos. Esse é o conceito que o Oxford dá para esse termo pós-verdade. Bom, no ano seguinte, o dicionário Collins, a partir desse mesmo procedimento do dicionário Oxford, inclui no seu dicionário o termo fake news, que também pela mesma lógica, o aumento do uso desse termo durante os anos.
E aí as fake news vão ser colocadas como essas notícias, essas informações que são transmitidas em dimensões enormes com um conteúdo falso. Bom, só que o que é importante a gente entender para a gente ter uma compreensão crítica sobre esses fenômenos? Mas eu não vou me deter ao fenômeno da pós-verdade. Eu só trouxe ele porque eles são termos que eles aparecem juntos. Talvez em algum outro momento a gente possa discutir um pouco melhor isso, ou no segundo ponto eu dei uma pincelada um pouco maior na questão da pós-verdade. Eu vou me deter mais especificamente em relação às fake news. É muito importante para a gente entender as fake news que a gente não tome ela como sinônimo ou como a tradução de notícia falsa. Porque existe uma diferença profunda entre fake news e notícia falsa. Porque a notícia falsa, ela é um fenômeno que sempre existiu na nossa realidade. Desde que existiam meios de comunicação, e isso a gente pode retomar desde um momento em que as pessoas escreviam algo no papel para transmitir para outras pessoas, desde lá já existia isso que a gente poderia chamar de notícias falsas. Na história do jornalismo, por exemplo, a gente estuda muito as pessoas que seriam os primeiros jornalistas, que seriam pessoas que sairiam andando pelo mundo, né, para conhecer o mundo, relatando episódios ou situações inusitadas que foram encontradas em outras partes do mundo. E aí, dentre esses fenômenos, dentro desses episódios, muitas vezes aparece sereias, aparece minotauros. Em tal lugar tinha determinados... As pessoas tinham determinado hábito, as pessoas criavam determinados animais. Porque como as pessoas, por exemplo, no final da Idade Média, início do Renascimento, não existia outro meio de comunicação e as pessoas ficavam muito atreladas à terra onde elas nasciam, toda a informação que elas tinham do mundo era muito precária. Então, quando essas viajantes traziam relatos de outros lugares do mundo, para essa pessoa, esse outro lugar do mundo é quase como um universo diferente, seria um planeta diferente do ponto de vista da nossa realidade de hoje. Então, o que esses viajantes trouxessem de informações, para essas pessoas era possível, era viável. As pessoas não sabiam como o mundo se dava, né? Então as pessoas acreditavam. Então, desde lá já se remonta essas questões de notícias falsas. E aqui no próprio Brasil, os folhetins que surgem, né? Principalmente no Brasil imperial, né? Que nesses folhetins muitos políticos criavam esses folhetins e faziam usavam aquilo para agredir a reputação dos seus adversários ou para enaltecer a si próprios, né? Não necessariamente com a verdade, mas fazendo manipulação da informação. Então, as notícias falsas, elas sempre existiram. Desde que alguém noticiou alguma coisa, a possibilidade daquilo ser falso existiu. Até porque a falsidade de uma notícia, a falsidade de um material jornalístico, ela pode se dar pelo menos de duas formas. Ela pode se dar, sim, de uma forma dolosa, a pessoa adultera uma determinada realidade factual com a intenção objetiva de prejudicar alguém ou beneficiar alguém. A pessoa adultera aquilo, ela quer fazer aquilo, ela sabe que o fato aponta para X, mas aquele X não é do interesse dela. Então, por conveniência, ela faz aquele fato apontar para Y. Isso é um tipo de falsificação da notícia dolosa. Mas também acontece muito dentro do jornalismo, especialmente no jornalismo contemporâneo, que as pessoas... a gente não tem mais quase repórteres que saem às ruas e que investigam aquilo que vão noticiar. São pessoas que passam o dia inteiro dentro da redação e têm contato com o mundo exclusivamente por informações de fontes que são interessadas no desfecho daquela notícia. Então a pessoa liga para o político X e pergunta: olha, o que tu achas que vai acontecer sobre isso? E a resposta dele do que ele acha pode ser o que ele acha, efetivamente, mas pode ser, e na maioria das vezes o que ele gostaria que os outros achassem que é o que ele acha. Então ele não está
a pessoa, o jornalista que está recebendo aquela informação, ele está sendo honesto, ele está transmitindo a informação que ele recebeu. Mas muitos jornalistas sabem que aquela informação que ele recebeu e que ele está transmitindo como sendo uma opinião da pessoa, na verdade não é a opinião dela, é a opinião que se quer que o público tenha sobre sendo a opinião dela ou não. Né? Então, essas relações entre jornalismo, comunicação e a política, elas são muito tensas, né? Elas são muito difíceis de tu ter uma notícia verdadeira. Né? E além do mais, o jornalismo hoje entra em contato praticamente exclusivamente com assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa dá uma opinião sobre alguma questão, dá a versão sobre alguma opinião, pensando na reputação da pessoa que ela está representando, ou da empresa que ela está representando. Então, enfim, esse tipo de notícia a gente poderia dizer, bom, isso é falso também, isso não é verdadeiro. Mas essa falsidade a gente poderia dizer que não é uma falsidade dolosa, a pessoa tem a intenção de prejudicar. É uma falsidade que faz parte dos meandros da profissão. E além disso, tem outras falsidades que podem acontecer por imperícia, por exemplo, do jornalista. O jornalista apurou errado uma determinada circunstância, um determinado fato. Ele se precipitou, por exemplo, ou ele fez uma interpretação equivocada sobre aquilo, né? E não teve intenção de fazer, mas ele se equivocou. Ele não teve um cuidado suficiente ou necessário, ou a situação era muito complexa também para ele, o que também é comum. Né? Então a gente tem, às vezes, jornalistas que estão cobrindo situações extremamente complexas, né? Especialmente na política, por exemplo, ou na economia, ou na geopolítica, mais ainda. E essas pessoas não têm uma formação adequada para fazer essa cobertura. Elas vão aprendendo meio que na prática, mas aquilo ali abre brechas para essas pessoas cometerem erros, né? Muitos erros. E essa notícia vai ser falsa não por uma intenção, mas por uma própria imperícia. Então, a notícia falsa ela sempre existiu e ela existe nos meios de comunicação e a gente sabe disso. Né? E negar isso é um grande problema que abre margem para a gente fortalecer o discurso opositor, né? O discurso bolsonarista, por exemplo. Então, hoje a gente eu vou falar sobre isso, sobre polarização em um vídeo específico, mas só dando um adendo aqui, é muito negativo o que está acontecendo conosco, que a gente está se colocando, a nossa posição, enquanto pessoa ou quanto coletivo, ela está sendo menos uma posição afirmativa e mais uma posição reativa. Em que sentido? Ao invés de a gente defender, a partir da nossa reflexão crítica, aquilo que a gente acha que é o mais defensável em um determinado assunto, numa determinada polêmica, a gente está muito se guiando por aquilo que o outro lado está defendendo. Então, o bolsonarismo defende voto impresso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que as urnas eletrônicas do Brasil são as coisas mais seguras do mundo. Eu nunca pesquisei, nunca estudei sobre como o funcionamento das urnas eletrônicas, não entendo sobre urnas eletrônicas, mas como os bolsonaros estão dizendo que é um horror, então eu vou ser totalmente a favor. Como os bolsonaristas estão atacando o STF, eu vou dizer que o STF é a corte mais democrática do mundo, não existe um lugar mais perfeito do que o STF. Como os bolsonaristas estão fazendo isso, eu vou fazer o oposto, sabe? E aí a gente faz, por essa forma de pensar, a gente acaba reforçando o discurso deles. Porque aí eles conseguem, trazendo alguns elementos de veracidade, apresentando alguns elementos de veracidade para sua base, consegue fazer parecer que os fanáticos, os fanatizados não são eles, somos nós. Entende? Que eles são os críticos e não nós. Se isso acontecer, é impossível, a gente não pode perder esse valor. A gente não pode perder esse valor. A esquerda é um movimento crítico da história. A esquerda não é um movimento conservador, reacionário da história. Quem é o movimento crítico somos nós, e não eles. Então a gente não pode perder, diante do entendimento popular, esse papel. A população não pode deixar de identificar na esquerda o avanço, a crítica. Ela não pode, a gente tem que garantir isso. Então essas jogadas que os bolsonaristas sabem fazer muito bem, porque tem muita técnica e muita tecnologia na ação política deles,
eles produzem isso. Eles produzem essa situação que ela é horrível para nós. A gente acaba sendo os conservadores, entende? E aí acaba legitimando o discurso deles, de que a gente tem que implodir o sistema. E a esquerda se torna o sistema. Olha só que aberração. Mas a gente, por um descuido de entender esses determinados aspectos, a gente acaba caindo, tá? Mas, bom, vamos voltar para a questão das fake news. Primeiro ponto, então as fake news não podem ser simplesmente a tradução de notícias falsas. Porque notícia falsa sempre existiu. Então, se fake news fosse notícia falsa, tudo pode ser fake news, o que não é verdade. Fake news ela se refere a um fenômeno muito específico. Qual é esse fenômeno muito específico? Não é só o conteúdo da notícia, dela ser ou não ser falsa. Mas a grande questão das fake news é o meio através do qual essas notícias são transmitidas. É aí que se produz a especificidade das fake news. Que é aquilo que eu falei no outro vídeo, quando eu abordei a questão da centralidade da mídia, que eu fiz a distinção entre o que é uma mídia destinada a uma audiência pública e o que é uma mídia destinada a uma audiência privatizada. As fake news, elas são o que são porque elas são produzidas para uma audiência privatizada. E esse é o fato que faz com que as fake news sejam como são, e produzam os efeitos que produzem. Em que sentido? Vejam só. As notícias falsas sempre existiram na história da comunicação. Ponto. Então, a comunicação, há a possibilidade da existência de uma notícia falsa. Seja, como eu disse, por dolo ou seja por própria imperícia. Não importa, mas ela não é uma notícia que ela está factualmente adequada. Isso sempre existiu. Porém, independentemente do que motivou, do que fez essa notícia ser falsa, nos meios de comunicação tradicionais, o rádio, a televisão, os jornais, ou mesmo, em certa medida, os sites que... vamos dizer assim, os sites mais conhecidos, né? Claro, um sitezinho que nunca ninguém acessou na internet, ele já não se refere a isso, mas a Folha de São Paulo, por exemplo, Terra, UOL, esses sites, eles já estão muito mais próximos aos meios de comunicação tradicionais do que uma notícia do WhatsApp, né? Então vocês tem que fazer essa leitura. Então alguns sites podem estar mais próximos dos meios de comunicação tradicionais e outros mais próximos dos novos meios de comunicação. Mas esses meios de comunicação tradicionais, qual é a característica deles? Eles são destinados necessariamente para uma audiência pública. O que isso significa? Aí trago aquele exemplo do cinema que vocês devem se lembrar. Significa que a informação que é produzida por um meio de comunicação tradicional, mesmo que ela seja uma informação dolosamente falsificada, a pessoa queira falsificar. Tem um interesse, tem uma conveniência de que determinado fato apareça para a população de uma forma Y, mesmo se sabendo que ele é X. Nesse caso, em razão de ser um meio de comunicação tradicional e ser destinado a uma audiência pública, mesmo ao se querer falsificar essa informação, esse meio de comunicação vai ter que manter uma preocupação com a verdade. E vejam só, manter uma preocupação com a verdade não quer dizer ter um respeito pela verdade, ou seja, ter a ambição de retratar aquele fato, aquelas circunstâncias da forma mais fidedigna possível. Não, pode ser, se a intenção ela é ser dolosamente falsa, transformar essa notícia numa notícia dolosamente falsa, a preocupação com a verdade vai se revestir no sentido de que isso é verdade, mas eu não quero isso, eu quero isto. Como é que eu faço para chegar disto até isto? Eu vou ter que pegar alguns elementos disto e aproximar ao máximo possível disso. Eu não vou poder sair completamente dessa órbita. Eu não posso sair. Por quê? Porque como esse meio é destinado para uma audiência pública, isso significa que essa fonte, ela é uma fonte permanente. Ela tem uma credibilidade. Né? Porque todo dia aquilo se produz para uma audiência pública. Aquilo tem um nome, tem uma assinatura. Se no dia X
Se for produzida uma informação esdrúxulamente falsificada, que a audiência receba aquilo e identifique como absolutamente falso, e possa supor que aquela falsificação foi dolosa, no outro dia a audiência vai se recusar a receber aquela informação. Porque, olha, ontem vocês falsificaram. Então, se vocês falsificaram ontem, o que me garante que vocês não vão falsificar hoje? Eu sei quem são vocês agora. Eu sei do que vocês são capazes, por exemplo. E mesmo que não seja uma falsificação esdrúxula, mesmo que seja uma falsificação sutil, como é destinado a uma audiência pública, por mais segmentado que possa ser a audiência, e a segmentação significa o quê? Esses meios de comunicação tradicional, eles sabem, a partir de pesquisas, quem é o público que consome os seus bens simbólicos produzidos. Então, por exemplo, o Jornal Nacional, ele sabe qual é a parcela da população e as características da população que assiste o Jornal Nacional, que assiste o programa da manhã, que assiste o programa do meio-dia. Eles sabem, por idade, olha, na parte da manhã são os idosos aposentados, na parte da tarde são as crianças e adolescentes, na parte da noite são as pessoas mais velhas. Enfim, e aí podem fazer recortes por faixa etária, por nível de escolaridade, eles vão fazendo esses recortes. Então, eles conseguem, sim, direcionar o seu conteúdo. Eles não vão transmitir um conteúdo para idosos no horário que só tem crianças assistindo, por exemplo. Eles vão fazer essa reversão, vão adaptar isso. Eles conseguem segmentar, então, o seu conteúdo. Só que essa segmentação dos meios de comunicação tradicional, ela é muito limitada, porque eles conseguem segmentar pelo horário, ou eles conseguem segmentar, talvez, pela propaganda de atração, mas eles não conseguem impedir que, no horário que uma criança estiver assistindo aquele programa, não esteja ao lado seu pai, ou sua mãe, ou um amigo, ou um tio, e que possa receber aquela informação que era destinada para a criança, e possa dizer, não, mas só um pouquinho, como é que tu tá recebendo isso? Isso aqui não tá certo, isso tá errado, não é assim, é de outro jeito. E vice-versa, pode ser que o pai esteja assistindo um determinado conteúdo que é segmentado pelos meios de comunicação tradicional para ele, e o filho ou a filha assista aquilo, receba aquilo junto com ele e questione aquilo. Tá? Então a gente tem uma segmentação que ela é limitada. Pelos novos meios de comunicação, isso não acontece. A segmentação ela é absoluta. Por quê? Porque um celular, uma mensagem recebida pelo WhatsApp, só eu recebo. E ninguém sabe que eu estou recebendo. Então ninguém tem como questionar, ponderar aquilo que eu estou recebendo. Então a segmentação produzida pelo celular, pelos aplicativos, Facebook, Twitter, WhatsApp, ela é uma segmentação muito minuciosa, até porque eles podem utilizar, através dos algoritmos, informações vindas de uma série de outros dados e informações que eu nem tenho consciência que o meu celular está passando para ele. Por exemplo, assim, a localização do GPS. Por onde eu circulo durante o dia e quais dias eu circulo. Pela minha Wi-Fi, por exemplo, eles conseguem identificar onde eu me conecto com a internet, em que lugares que eu me conecto, para que lugares eu vou, com que frequência eu vou para esses lugares. Eles podem identificar a partir do que eu procuro no Google, as palavras que eu procuro no Google, eles vão caracterizando o meu perfil. E eles utilizam métodos, inclusive de psicometria, que são testes psicológicos, para avaliar, inclusive, a personalidade, né? Tentar identificar uma personalidade da pessoa. Bom, eles vão fazendo estudos de bilhões de pessoas e vão identificando o que aquela pessoa pensa, o que ela gosta, o que ela consome. E aí, quando a gente vai, por exemplo, no supermercado e passa o cartão de débito, de crédito, esse cartão de crédito, de débito, também associa o que a gente comprou, onde a gente comprou, com que frequência a gente compra aquilo que a gente comprou. Ou seja, eles têm um nível de precisão individual muito grande. Muito, muito, muito grande. Eles sabem a nossa renda, sabem os nossos interesses, os nossos gostos, por onde a gente circula, sabem tudo. E aí eles podem mandar uma informação precisa para mim. E essa informação precisa para mim não vai ser contrastada com a opinião de ninguém mais. Bom, e onde é que entra as fake news nisso? As fake news entram aqui. Com essa natureza privatizada da comunicação, dos novos meios de comunicação,
essa preocupação com a verdade que eu apontei que os meios de comunicação tradicionais precisam ter, mesmo quando eles querem falsificar a verdade, eles precisam se preocupar para que aquilo pareça verdade, com os novos meios de comunicação, isso não é preciso. Eles não precisam ter nenhuma preocupação com a verdade. Por uma série de razões. Primeiro, essas mensagens que tu recebe pelos WhatsApps, pelo Facebook, etc, etc, ela não tem fonte. Ou seja, tu não tem uma pessoa que assinou aquilo. Às vezes tu até tem, às vezes tem até vídeo da pessoa. Ah, eu sou o médico fulano de tal e tô dizendo que a Covid é uma gripezinha. Tá aqui meu CRP, não sei o quê. Bom, meu, sei lá, ou um psicólogo, ou qualquer profissional, né? Pode dar uma entrevista ou dizer que é aquele profissional. A pessoa está se apresentando, mas tu nunca ouviu falar naquela pessoa antes daquele vídeo. Aquela pessoa não é uma referência para ti. Se aquela pessoa falou um absurdo naquele vídeo para ti, amanhã ela não vai mais existir. E ontem, assim como ontem ela também não existiu. Então tu não tem essa dimensão de quem é a fonte. E isso permite que, não tendo preocupação com a verdade, eu posso mandar uma informação para essas pessoas esdrúxula. Por exemplo, vacina mata. Uma vacina vai te transmitir AIDS, por exemplo. Eu posso transmitir essa mensagem. Essa mensagem ela é esdrúxula. Mas essa mensagem ela é transmitida individualmente para 50 milhões de pessoas. Vejam só. A audiência dessa mensagem ela é equivalente à audiência dos meios de comunicação tradicionais. Só que a diferença é, nos meios de comunicação tradicionais, os 50 milhões de pessoas recebem essa mensagem juntas e sabem que receberam juntas essa mensagem. Então essa mensagem, de uma certa forma, vai gerar um debate. Nos novos meios de comunicação, essas mensagens são recebidas de uma forma individualizada. Então 50 milhões de pessoas recebem, mas elas lidam com aquela mensagem de uma forma individual. E aí acontece que dentro desse público das 50 milhões de pessoas, por exemplo, foi segmentado que o público-alvo é de 20 milhões. Ou seja, 20 milhões dessas pessoas, elas tendem a ser receptivas a essa mensagem esdrúxula. Se manda para essas 20 milhões de pessoas. Só que diante dessas 20 milhões de pessoas, talvez 5 milhões achem aquilo, isso aqui é uma besteira. Mesmo com toda a segmentação, falhou com 5 milhões. O que vai acontecer? Essa pessoa, no dia seguinte, vai pegar e vai dizer, não vou mais usar o WhatsApp porque o WhatsApp vem mensagem esdrúxula? Não. Um outro dia ela vai estar vendo se a outra mensagem que vem é ou não esdrúxula. E aí talvez aquela outra mensagem não seja tão esdrúxula. E aí a pessoa, não, essa mensagem está boa. Só que tanto uma como a outra foi produzida pela mesma fábrica de fake news. E essa mesma fábrica de fake news, ela não aparece, ela é obscura, ela está escura ali dentro. O objetivo dela não é se firmar como uma empresa de comunicação com credibilidade. O objetivo dela é um objetivo estritamente político e imediato. Estão me pagando muito dinheiro para eu fazer um trabalho sujo, que é o quê? Que é mobilizar os afetos e as paixões dessas pessoas. Então, essas fake news, elas vão operando como um instrumento político. Essa que é a questão. As notícias falsas dos meios tradicionais de comunicação, elas também são instrumentos políticos, certo? Só que a diferença é que as fake news são um instrumento político que são despreocupados com a qualificação veracidade. Elas não precisam ter esse limite. E aí isso permite, por exemplo, que se divulgue nas redes, por exemplo, que o Lula estava recebendo apoio de satanistas. Aquela mensagem, para muitas pessoas de nós que estamos assistindo aqui, eu sei que aquela mensagem é esdrúxula. Né? O cara falou, satanistas do não sei o quê, inventou um monte de nomes. Né? Qualquer pessoa com um tino crítico ia pensar, não, mas isso aqui tá parecendo falso. Mas 50 milhões de pessoas sem esse tino crítico talvez não tenham identificado aquilo como uma coisa tão falsa. Só que se a pessoa identificou como falso ou não, para quem produziu é irrelevante, porque o objetivo deles não é não é despertar a credibilidade da sua audiência, porque ele vai mandar aquilo. É uma mensagem esdrúxula? É. Mas talvez, se essa mensagem esdrúxula se conectar com 10 milhões de pessoas, eu já fisguei 10 milhões de pessoas. Então já valeu. No outro dia, eu vou tentar uma outra mensagem com uma conotação um pouco diferente e, de repente, eu vou fisgar mais 20 milhões.
E eu não preciso fisgar todas as pessoas juntas, eu não preciso manter uma audiência coesa, que é o desafio dos meios de comunicação tradicionais. Eles precisam, dia após dia, arrebanhar a mesma audiência. Eles têm que manter aquela audiência junto a eles. Nas fake news, tu não precisa, tu pode arriscar, tu pode mandar uma notícia que é ruim, mas no outro dia alguém vai achar boa, depois alguém vai achar boa, entendeu? Então, isso que é a natureza das fake news. As fake news, elas surgem em razão é, dos meios através dos quais elas são transmitidas, e não exclusivamente através vamos dizer assim, do conteúdo daquelas mensagens. Uma mensagem ela é falsa, por isso ela é fake news. Não, a mensagem falsa ela pode ser tanto dos meios de comunicação tradicional quanto dos novos meios de comunicação. Mas o que vai caracterizar a fake news especificamente é a sua transmissão, é a sua utilização por uma rede subterrânea de produção, de engajamento e de mobilização das pessoas exclusivamente pela via afetiva e emocional. Eu não preciso ter racionalidade. Na verdade, eu não quero ter racionalidade. Eu quero justamente mobilizar pessoas a partir da irracionalidade, porque se eu mobilizar pessoas a partir da irracionalidade, eu consigo conduzir elas de uma forma mais fácil, porque como a gente falou em outros vídeos, eu não preciso argumentar. Eu simplesmente vou arrebanhando essas pessoas, né? Por isso a metáfora da manada, do rebanho, do gado, ela é tão conveniente para esse processo de entender as fake news. Mas aí um ponto, eu acho que como esse vídeo já está bem longo, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu não vou abordar o segundo ponto e a tarefa, vou deixar para um próximo vídeo, e aí eu vou ficar só nesse ponto 1, que é a apresentação da fake news, tá? Acho que vai ser mais interessante pra gente. Um ponto central ainda dessa discussão, que eu acho que é bem importante a gente demarcar, é o seguinte. A gente fala desse arrebanhamento, né, das pessoas através das fake news, porque é esse que é o objetivo, desse é o propósito dela. Bem ou mal, os meios de comunicação tradicionais, eles também têm assim, esse interesse de arrebanhamento, porque a imprensa ela é um negócio, né? E ela quer lucro, então ela precisa cativar, ter uma audiência cativa para poder receber publicidade, por exemplo, e essa publicidade ela é direcionada para a sua audiência cativa. Então o meio de comunicação precisa dizer, olha, o meu público é pessoas de tal a tal idade, com tal e tal poder aquisitivo, com tal e tal interesse. Esse é o público que eu arrebanho, então tu pode transmitir aqui o teu produto que é direcionado a esse público. Então o método é mais ou menos semelhante. Mas o que engaja uma pessoa, supostamente, né, o que engaja uma pessoa diante dos meios de comunicação tradicionais, que são baseados por uma audiência pública, é justamente a capacidade de essa audiência se engajar num debate público racional. Ou seja, se eu estou assistindo o Jornal Nacional, eu estou assistindo aquele Jornal Nacional junto ao lado de mais 50 milhões de concidadãos meus. No momento que eu estou assistindo a mesma coisa que eles, eu estou tendo a mesma versão da realidade que eles, no dia seguinte, quando eu encontrar qualquer um deles no elevador, eu posso empreender uma discussão sobre aquele ponto, apresentar a minha visão sobre aquele ponto, ele vai apresentar a visão dele sobre aquele ponto, mas todos os pontos de vista vão estar baseados, ancorados numa realidade comum a todos, que foi a realidade apresentada pelo Jornal Nacional. Então, esse é o objetivo. É um objetivo de tu engajar as pessoas, mas a partir da racionalidade. As fake news, elas não têm esse propósito de engajar as pessoas a partir da racionalidade. Por quê? Porque não há uma audiência pública, né? A audiência ela é privatizada. Eu não quero que essas pessoas, inclusive, discutam umas com as outras. Eu quero simplesmente mobilizar elas individualmente e aglutiná-las em torno de um mesmo afeto. E eu vou fazer isso talvez com notícias diferentes. Talvez o André se mobilize com um determinado conteúdo de notícia para ficar irritado. Então eu vou mandar esse conteúdo de notícia para o André para ele ficar irritado. Mas o colega do André, o vizinho do André, ele, para ficar irritado, ele precisa ser mobilizado por um outro conteúdo de notícias. E aí ele vai mandar um outro conteúdo que para mim seria indiferente ou seria irrelevante. Agora, nós dois recebemos dois conteúdos de notícias distintos, mas nós dois despertamos o mesmo sentimento, que é, por exemplo, o ódio.
E aí nós vamos estar na rua juntos. Ambos com ódio, mas cada um com um tipo de ódio. Aí a gente vê no bolsonarismo. Um vai ter o ódio da ideologia de gênero, que não existe. Outro vai ter ódio a Cuba, outro vai ter ódio ao comunismo, outro vai ter ódio à corrupção, outro vai ter ódio ao kit gay, outro vai ter ódio à eliminação da igreja, enfim, cada um vai ter ódio sobre alguma coisa. Mas esses ódios são diferentes. De repente, a pessoa do kit gay é irrelevante para o destino da igreja evangélica. E a igreja evangélica, de repente, para ela é irrelevante Cuba. Mas todos eles estão engajados por um mesmo afeto, que é o ódio. Então, as fake news, ela é uma forma de organização política, através de informações e de conteúdos que mobilizam afetos. E para isso, não importa o conteúdo. Eu posso ser esdrúxulo, eu posso ser bizarro, eu posso dizer, né, por exemplo, a mamadeira de piroca de 2018. Muitos de nós olhavam aquilo, não, isso aqui ninguém vai acreditar nisso. Não, mas se 10 milhões, 5 milhões de pessoas acreditarem, tá ótimo. Eu não preciso engajar 10, porque não é a minha única cartada a mamadeira, entendeu? A mamadeira é uma cartada de 1 milhão. E aí no mesmo dia eu posso mandar 2 milhões de conteúdos para uma mesma pessoa. E não me importa com qual conteúdo ela vai se engajar. Me importa que ela se engaje. Não me importa o porquê que ela vai ter ódio. Me importa que ela tenha ódio. E aí eu vou mapear todas as possibilidades informacionais possíveis, inimagináveis naquele contexto para despertar ódio, e eu vou usar. Os meios de comunicação tradicionais não podem fazer isso. Eles têm É como se as fake news, elas operassem, já que a gente está falando dessa situação vergonhosa desse presidente que a gente tem, é como se as fake news operassem literalmente de jet ski, que é muito ágil, vai para um lado, para o outro, é muito rápido. E os meios de comunicação tradicionais operassem através de um transatlântico, um navio de cruzeiro. É muito lento, embora seja muito poderoso, né? Mas ele é muito lento, ele é muito devagar para ele poder produzir um curso. É muito devagar. O jet ski é muito rápido, né? Embora seja mais frágil, né? Então, ou seja, qualquer um que olhar uma fake news, uma dessas notícias que circulam nos WhatsApp, consegue olhar, não, isso aqui é esdrúxulo. Então descarta, é muito descartável. É mal escrita, é uma informação absurda, o site está errado, tá? Então ela é muito descartável, ela é muito sensível. Mas elas são milhões. E, em comparação, os meios de comunicação tradicionais, eles têm que ser certeiros. É uma edição do Jornal Nacional. É a única bala. Então tem que ser muito refinado aquilo. Mas aquilo gera um poder também estrondoso. E aqui que é um ponto que eu quero pra gente concluir esse ponto das fake news. Que é uma visão crítica, né? Pra gente trazer uma visão crítica sobre as fake news. Pra gente não comprar ela simplesmente como está sendo vendido por aí. Inclusive, muitas vezes vendido pelos próprios meios de comunicação tradicionais. Essa visão sobre as fake news, que beneficia os meios de comunicação tradicionais e colocam todas as outras comunicações alternativas como sem credibilidade, né? Então isso também é problemático. Mas assim, uma questão fundamental. Como eu disse no primeiro vídeo sobre que o antipetismo é o afeto central que move o bolsonarismo, e que o bolsonarismo é um produto do antipetismo, e que pra gente superar o bolsonarismo, a gente não pode pretender derrotar apenas o bolsonarismo, porque isso não vai acontecer. A gente só consegue derrotar o bolsonarismo no momento que a gente esvaziar o antipetismo. Eu disse que o antipetismo ele é construído por uma série de afetos que já estão circulando na sociedade, né? Quando se quer criar um inimigo, não se cria os sentimentos, se identifica os sentimentos que já circulam. E no vídeo sobre a centralidade da mídia, eu mostrei que esses afetos que circulam numa sociedade midiática como a nossa, esses afetos que circulam, eles têm essa dinâmica, eles conseguem circular para a sociedade como eles circulam, graças à mídia, graças aos meios de comunicação tradicionais. O que eu quero dizer com isso? A gente hoje costuma atacar as fake news e a produção que elas
o desastre que elas estão fazendo no Brasil, e elas estão fazendo mesmo esse desastre, já estão desde 2018, mas a gente ignora um elemento central. E essa mesma forma de a gente ignorar esse elemento central, ele está nessa discussão entre antipetismo e bolsonarismo. A gente está olhando, todas as forças políticas estão tentando fazer com que a gente olhe como sendo o vilão o bolsonarismo exclusivamente. Como se a gente acabando com o bolsonarismo, tudo vira uma maravilha. Quando não é verdade. E não é nem possível acabar com o bolsonarismo exclusivamente atacando o bolsonarismo. Na verdade, há uma correlação entre bolsonarismo e antipetismo. Então, para a gente poder pensar as fake news, não basta a gente pensar o seguinte: nossa, o que faz, como é possível tantas mensagens falsas serem transmitidas para a população o tempo todo, nessa quantidade, com essa velocidade? A gente tem que acabar com isso, né? Ou seja, seria uma técnica de heterodefesa midiática, né? Vamos impedir que seja disseminada na sociedade essas fake news. Tá bom? Mas não se pergunta, não estou dizendo que não é importante fazer isso. Se puder fazer isso, ótimo. Mas eu acho que é bem difícil que se consiga fazer isso. Mas se puder fazer isso, o que não se está questionando é, mas por que cargas d'água as pessoas são tão suscetíveis a essas fake news? Por que as pessoas acreditam que o Lula é uma pessoa que receberia apoio de satanistas, por exemplo? Por que as pessoas acreditam que o Lula tem dinheiro escondido no Vaticano, por exemplo? Por que as pessoas acreditam nessas coisas esdrúxulas? Essa pergunta de por que as pessoas acreditam nas fake news, ela é uma pergunta mais importante do que a pergunta de como é possível as fake news chegarem nessas pessoas. Porque quando a gente se perguntar como é que é possível as pessoas aderirem às fake news, a gente vai ter que entrar no campo psicológico e psicossocial de tentar entender o que a gente pode chamar de uma pré-compreensão subjetiva das pessoas. O que seria uma pré-compreensão subjetiva das pessoas? Existe, antes da pessoa entender algo, por exemplo, entender que o Lula é ou não corrupto, por exemplo, antes da pessoa chegar a essa conclusão, a pessoa precisa ter uma predisposição a acreditar que o Lula é corruptível ou não. Então, essa pré-compreensão que cada pessoa tem sobre os fenômenos, e especificamente sobre o fenômeno político brasileiro em 2022 e em 2018, essa pré-compreensão afetiva, ela é efeito da mobilização do antipetismo feito por mais de 20 anos, não pelas redes sociais, mas pelos meios de comunicação tradicionais, que foram construindo o PT como inimigo a ser combatido e eliminado a partir de colar, adensar ao Partido dos Trabalhadores, a Lula e a Dilma, aqueles afetos que já estavam identificados como estando disseminados na sociedade, que é o afeto da antipolítica, o afeto da anticorrupção e o ódio ao ex-escravizado. Então identificaram esses afetos, condensaram esses afetos em torno do Partido dos Trabalhadores de Lula e de Dilma e foram produzindo o antipetismo, que é o inimigo a ser combatido. Esse afeto se disseminou para a sociedade antes das redes sociais, antes das fake news. E isso foi formando a pré-compreensão subjetiva dessas pessoas. O que hoje as fake news fazem não é despertar o afeto de ódio das pessoas, não é criar o afeto de ódio das pessoas, como se essas pessoas que em 2018 votaram no Bolsonaro eram pessoas em 2017 pacíficas, pessoas sensatas, pessoas que tinham uma discussão, estabeleciam discussões racionais com a política, pessoas que avaliavam, ponderavam, avaliavam as circunstâncias e os fatos objetivamente para tomar uma conclusão, as pessoas analisar. Não! Essas pessoas são as mesmas pessoas que em 2014 já estavam andando nas ruas com adesivo, depois das eleições de 2014, com adesivos nos carros escritos "não é culpa minha, eu votei no Aécio".
são as mesmas pessoas. Não é diferente. É as mesmas pessoas. Em 2014, não existia essa dimensão que tem hoje das fake news. E em 2014 foi produzido esse ódio. O ódio estava lá. E muito antes de 2014, né? Vamos pegar o Mensalão, vamos pegar todas essas construções midiáticas que foram criadas para mobilizar o ódio das pessoas em rede nacional. Na Jovem Pan, na Globo, no SBT, na Band. Né? A gente acha comentaristas em todos os lugares. Né? Constantino, Mainardi, Marco Antônio Villa, o próprio Reinaldo Azevedo, Joyce Hasselman, Raquel Sherazade. Todas essas pessoas estavam em rede nacional, produzindo, fomentando, despertando, angariando o ódio. E como foi feito isso? Construindo uma pré-compreensão. Hoje, o que as fake news fazem nada mais é do que colocar combustível numa fogueira que foi acesa há muito tempo atrás. É simplesmente isso. As fake news, elas simplesmente continuam colocando combustível na fogueira. Mas essa fagulha já foi dada há muito tempo. O fogo, a fogueira já estava queimando. Então as fake news, elas servem para retroalimentar esses afetos que já estão ali. É claro que o que acontece? Existe uma operação ideológica que se chama de deslocamento. O bolsonarismo, ele é produto do antipetismo, estava a serviço do antipetismo, surgiu em razão do antipetismo, se mantém forte em razão do antipetismo, mas à medida que avançou o seu projeto político, começou a se deslocar das finalidades iniciais da criação do antipetismo. Então, o mesmo ódio que estava nos anos anteriores direcionados à política, né, o sentimento da antipolítica que estava direcionado aos deputados, aos presidentes, aos governadores, esse sentimento de antipolítica que atacou frontalmente o Partido dos Trabalhadores, começou a ser instrumentalizado pelo bolsonarismo de uma forma criativa contra o STF, por exemplo. Mas o sentimento, o afeto da antipolítica é o mesmo. O STF, vou dizer assim, isso aqui é um tema para outro vídeo, e esse vídeo já está muito longo, mas só para concluir, o STF ainda está incólume, aparentemente, só porque o bolsonarismo ainda não conseguiu juntar a esse sentimento que já está mobilizado da antipolítica contra o STF, não conseguiu juntar com esse sentimento nenhum dos outros dois que são centrais, que é o da anticorrupção e do ódio ao ex-escravizado. Tá? Porque não tem nenhum ministro ali que destoa, né, no sentido de classe, por exemplo, mesmo os ministros colocados pelo Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o Edson Fachin, que tinha sido lamentavelmente, tinha tido relações com movimentos trabalhadores sem terra, e depois fez esse desserviço para a nação brasileira, para a América Latina, relatando a Lava Jato. Mas mesmo ele, embora tenha tido uma profissão, ou Dias Toffoli tenha tido uma profissão próxima ao Partido dos Trabalhadores, não é identificado como ex-escravizado. Né? Não é ali um ministro negro, por exemplo, se tivesse um ministro negro favelado, bom, esse daí estaria correndo perigo. Mas ainda não tem. E não tem nem da anticorrupção e nem esse da ex-escravizado. Mas se o bolsonarismo conseguir colar junto com esse sentimento de antipolítica que já agarrou o STF, juntar mais um dos sentimentos, por exemplo, a corrupção, encontrar, apontar, construir a corrupção de algum dos ministros ali, a coisa vai ficar feia para eles. Tá? E aí vão provar do próprio veneno. Mas então, assim, o que eu quero dizer, quando a gente vai falar de fake news, a gente tem que, se quiser ter uma visão crítica sobre o fenômeno, a gente tem que
compreender como se constrói as condições de possibilidade da fake news. E as condições de possibilidade das fake news não está só nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, tá no nossa ambiência comunicacional, nos nossos meios de comunicação, na forma como os meios de comunicação se portam e se comportam. Então, isso é fundamental para a gente entender que as fake news não são só notícias falsas, elas são muito mais do que isso, elas são uma tática, uma estratégia de comunicação que se operam, né, que é instrumentalizada a partir dessa audiência privatizada que nós temos, né, que nós conseguimos a partir dos novos meios de comunicação. Então, como eu disse, eu não vou avançar naquela discussão sobre a pós-verdade, né, que o problema não é mentira, não é verdade, e também não vou entrar agora nas tarefas que seria da autodefesa midiática. Isso eu posso ter, inclusive, aí eu deixo para um próximo vídeo, falo especificamente sobre essa proposta de autodefesa midiática, e aí eu entro com esses dois temas. Então, para fechar, concluir, deixar bem acabado então o que a gente discutiu hoje. Então, a gente fez uma introdução aos dois conceitos, né, de fake news e levemente de pós-verdade. A pós-verdade a gente pode avançar em outro momento, mas a conclusão central é: fake news não é notícia falsa. A notícia falsa é simplesmente uma notícia falsa. A fake news é uma estratégia política de instrumentalizar a comunicação para operar sobre os afetos das pessoas que recebem essa informação de uma forma privatizada, sem ser de uma audiência pública como é feito pelos meios de comunicação tradicionais. Mas esses afetos que são mobilizados pelas fake news e que tem toda essa discussão que a gente fez, porque que tem essa possibilidade essa facilitação de mobilizar esses afetos, porque não tem nenhum compromisso, nenhuma limitação em relação à veracidade, pode ser as informações mais esdrúxulas do mundo, por exemplo. Esses afetos que são mobilizados através dessa tecnologia das fake news são afetos que não são criados por essa tecnologia. Não é essas tecnologias, não é a fake news que cria esses afetos. A fake news, ela alimenta esses afetos que já estão nas pessoas. As pessoas já foram configuradas por esses afetos. E como é que essas pessoas são configuradas por esses afetos? Em grande medida pelos grandes meios de comunicação. Tá? Pelos grandes meios de comunicação que já colocavam, já despertavam a sociedade, já lançavam sobre a sociedade esses afetos. E esses afetos estavam presentes, mas estavam lá, estavam tranquilos, tá? Adormecidos dentro dessas pessoas. Com as fake news, aquilo vai e resgata esses afetos adormecidos, desperta eles, mobiliza eles, aponta para eles e consegue reunir uma quantidade muito grande de pessoas em torno de afetos comuns, embora que cada um desses afetos possa ter sido produzido em cada pessoa a partir de pontos completamente diferentes, de pontos completamente distintos. Então, essa é a ideia das fake news. Tem muito mais a ver com a natureza da comunicação do que com a natureza do conteúdo dessa comunicação. Isso é as fake news. Então, hoje é isso. E aí, no próximo vídeo, eu entro com o ponto 2 e com a tarefa. Né? Como é que, diante disso, dessa compreensão crítica sobre o que o que são as fake news, como é que a gente pode intervir a partir do entendimento de que a gente precisa levar muito mais a sério o papel da formação, de uma formação radicalmente crítica das pessoas. E uma formação não só do sentido abstrato, em geral, uma formação universal, mas uma formação também específica, pontual, uma formação bem precisa, que é o que eu denominei de autodefesa midiática. Isso aí, no próximo vídeo, a gente conversa sobre isso. Então, valeu, obrigado, até a próxima.